Há uma força invisível que move os céus e transforma destinos. Uma força que o mundo não pode explicar, que a ciência não consegue medir, mas que o espírito do homem sente profundamente. Essa força se chama fé. A fé é o elo entre o invisível e o real. É a ponte entre a promessa e o cumprimento. É o que faz o homem permanecer de pé quando todos os ventos da vida sopram contra ele. Muitos acreditam que a fé é apenas uma ideia, um sentimento vago ou uma esperança distante. Mas a fé, segundo a palavra de Deus, é algo muito mais poderoso. Está escrito em Hebreus 11:1, Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. A fé é certeza, é convicção, não é um pensamento positivo, não é um otimismo humano, é uma confiança sobrenatural no caráter de Deus. Crer não é apenas aceitar que Deus existe, é depender dele completamente, mesmo quando não entendemos o caminho. Quando a vida se torna um deserto, a fé é o oásis. Quando a escuridão cobre a alma, a fé é a chama que não se apaga. Abraão creu quando tudo dizia o contrário. Deus lhe prometeu um filho, quando ele e Sara já não podiam mais gerar. Aos olhos humanos a promessa era impossível, mas Romanos 4:20 e 21 diz: Não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que Deus era poderoso para cumprir o que prometera. Essa é a essência da fé. Acreditar mesmo quando o corpo, a razão e as circunstâncias dizem que é tarde demais. Talvez hoje você esteja ouvindo esta palavra cercado por dúvidas, cansado de esperar, achando que Deus se esqueceu, mas quero te dizer com autoridade espiritual: o silêncio de Deus nunca é abandono, é amadurecimento. Ele trabalha em silêncio, porque está preparando algo maior do que você pediu. A fé não é testada na vitória, é testada na espera. É no intervalo entre a promessa e o cumprimento que Deus nos ensina a confiar, e é nesse tempo que muitos desistem. Mas o Senhor te diz hoje, como em Isaías 41:10, Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Fé é caminhar sem ver o chão. É colocar o pé na água, acreditando que o mar vai se abrir. Foi o que Moisés fez diante do Mar Vermelho. Ele não viu a saída, mas ouviu a voz de Deus dizendo: Dize aos filhos de Israel que marchem. Êxodo 14:15. E quando ele obedeceu, o impossível aconteceu. Deus nunca nos pede fé sem propósito. Cada desafio que ele permite tem um ensino escondido. Cada deserto revela um novo nome de Deus. No deserto, ele se revela como provedor, como sustentador, como pai presente. E é nesse processo que a fé cresce. Porque a fé não cresce nas bênçãos. Ela amadurece na adversidade. O vinho novo nasce da uva esmagada, e a fé pura nasce da alma quebrantada. Lembre-se de Daniel, lançado na cova dos leões. A fé não o impediu de entrar na cova, mas o sustentou dentro dela. Deus nem sempre nos livra do vale, mas sempre caminha conosco dentro dele. O homem de fé não vive sem batalhas, mas vive com a certeza de que Deus luta por ele. É por isso que Davi declarou no Salmo 23:4, Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A fé não remove as lutas, ela muda a maneira como enfrentamos cada uma delas. Quantas vezes o inimigo tenta apagar a chama da fé, dizendo que é inútil orar, que é tarde demais, que nada vai mudar. Mas o Senhor te chama hoje para resistir e permanecer firme. Em Efésios 6:16, Paulo diz: Tomai sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. A fé é escudo. Ela protege o coração das mentiras do inimigo. Quando o diabo diz, acabou, a fé responde, Deus ainda está trabalhando. A fé é mais do que acreditar que Deus pode, é ter certeza de que Ele quer e sabe o que é melhor. É entregar o controle, é descansar no meio da guerra, é dizer, seja feita a tua vontade e continuar andando.
Há momentos em que Deus não muda a circunstância porque quer mudar você. E essa transformação acontece quando você escolhe crer mesmo cansado, esperar mesmo ferido e continuar caminhando quando não entende. Tiago 1:3 diz: sabendo que a prova da vossa fé produz perseverança. A fé provada é a fé aprovada. Deus não está interessado apenas no resultado, mas no processo que te faz mais forte, mais maduro e mais parecido com Cristo. Pense em José. Vendeu, traído, esquecido na prisão. Tudo parecia injusto, mas o plano de Deus estava intacto. Cada lágrima o aproximava do trono. Cada porta fechada o levava mais perto do propósito. E, no tempo certo, Deus o colocou em posição de governo, dizendo em essência: agora você entende. Eu nunca te abandonei. A fé é isso, caminhar quando não faz sentido e descobrir no final que cada passo te levava para o propósito. Não há fé sem entrega. Enquanto você tenta controlar, Deus observa. Quando você solta, Deus age. Fé é abrir mão do controle e permitir que Ele seja Deus. É confiar que mesmo quando o plano parece desabar, há uma mão invisível sustentando tudo. Muitos perguntam: por que Deus permitiu isso? Mas quem vive pela fé entende que o Senhor não permite nada que não tenha um propósito eterno. Romanos 8:28 declara: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas, não apenas as boas, as feridas, as perdas, as demoras, tudo faz parte de um mosaico divino que só faz sentido quando visto de cima. Por isso, o crente maduro não vive por vista, vive por fé. Ele entende que há milagres sendo formados no invisível. Fé é acreditar que o céu está em movimento mesmo quando tudo parece parado. É acreditar que o silêncio de hoje é a preparação para a resposta de amanhã. E quando o milagre chega, ele já não te surpreende, apenas confirma o que você sempre soube. Deus é fiel. O poder da fé não está em você, está no Deus que age através dela. Quando a fé é ativada, o impossível se torna rotina. O natural é invadido pelo sobrenatural. Jesus disse em Marcos 11:23, qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Essa é a dimensão da fé que transforma ambientes. É o tipo de fé que não se curva ao medo, que não retrocede diante da dor. E é essa fé que Deus quer reavivar em você hoje. Talvez você tenha parado de orar, desacreditado das promessas, cansado de esperar, mas o Espírito Santo te diz: volta a crer, porque enquanto você dormia, Deus ainda estava trabalhando. A fé é como uma semente. Às vezes está oculta sob a terra, mas está viva. E no tempo certo, ela rompe o solo e dá fruto. Por isso, não desista, não pare no meio do caminho. Continue crendo, mesmo que as lágrimas escorram, porque cada lágrima que cai é regador da promessa que vai florescer. Quando a fé se torna parte da sua vida, o medo perde a voz, a dúvida se cala e o coração aprende a descansar. A fé te fará enxergar o invisível, tocar o intangível e alcançar o impossível. E quando tudo parecer perdido, lembre-se, o mesmo Deus que começou a boa obra é fiel para completá-la. Hoje, Deus te chama para reerguer a fé que adormeceu, reacender a chama que o medo tentou apagar. Não importa o tamanho da tua fé, mas a direção dela. Jesus disse em Mateus 17:20, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para acolá, e ele passará. A fé pequena em um Deus grande gera resultados eternos. Por isso creia, fale com Deus novamente. Abra seu coração e diga: Senhor, aumenta a minha fé, porque quando a fé é ativada, o céu se move, e quando o céu se move, nada pode permanecer igual. A fé abre portas que o esforço humano não consegue. Ela muda diagnósticos, restaura famílias, levanta os caídos, traz de volta o que parecia perdido. Não é emoção, é poder de Deus em ação. E agora, ao final desta mensagem, feche os olhos por um instante e lembre-se de todas as vezes que Deus já te sustentou.
Se ele fez antes, fará novamente. O mesmo Deus que te livrou no passado continua sendo o Deus que te guarda hoje. O poder da fé está em continuar acreditando quando o coração já não tem forças. E se hoje a sua fé parece pequena, saiba, Deus não despreza começos humildes. Ele pega o pouco que você tem e multiplica. Declare com o coração: eu creio, mesmo que ainda não veja. Porque a fé não é ver para crer, é crer para ver. E assim, o poder da fé te levantará, te fortalecerá e te conduzirá a viver o propósito que Deus já escreveu para a tua vida. Amém.